Olá, bom dia. Hoje é a nossa revisão de geografia e nosso primeiro conteúdo é os lugares. Na página 7. Como podemos observar na página 7 do livro de vocês de geografia, existem vários tipos de lugares, certo? Existem mercantis, existem prédios, casas e várias outras coisas. Nossas experiências com lugares. Você já deve ter escutado essa pergunta. Como é o lugar onde você mora? Alguém já fez essa pergunta? Eu acho que sim, não é? Então você vai descrevendo o lugar e a pessoa vai imaginando, tudo bem? Veja o que essas crianças contaram sobre o lugar onde moram. Elas também fizeram desenhos nesses lugares. Eu moro nessa rua. Minha rua não dá para brincar fora de casa porque passa muito carro. Então ela fez uma gravura representando a casa dela e representando os carros que passam em uma pista. No lugar onde eu moro, a gente pode brincar na rua, mas eu sou pequeno e minha mãe não deixa. Eu fico vendo os outros meninos brincarem de pipa. Lá pode, porque não tem fio elétrico. Então as casas, como a gente está vendo no desenho do Pedro, elas são mais afastadas do que as casas da Isis. Aí o que acontece? Os meninos ficam brincando de pipa e ele só fica observando. Então essas gravuras representam a casa deles, do jeito que eles desenharam. Continuando, na página 12. Como os lugares estão organizados? As pessoas organizavam os lugares de acordo com suas necessidades, ou seja, para viver neles, para trabalhar, para fazer as compras, para sua diversão. Para isso, constroem moradias, escolas, lojas, cinemas, teatros. Também fazem plantações e criam animais. Vejam nas fotos como esses lugares foram organizados. Comunidade Quilombola, Santa Rosa dos Pretos, Escola Estadual Euclides da Cunha e a plantação de café na região rural. Pronto, em cada figura dessas nós podemos observar que o nome tem muito a ver com a foto. É uma comunidade aqui na primeira foto. Uma comunidade, o que é que tem na comunidade? Apenas algumas casas e uma estrada, às vezes estreita e às vezes larga, certo? E uma escola, na segunda foto. Escola Euclides da Cunha. Na terceira foto tem uma plantação de café. Então a gente já percebe que na plantação de café é um pouco mais afastado da cidade. Então aqui nós observamos duas casas e várias árvores ao redor. Como está organizado o lugar onde moramos? Na página 13. Muitas pessoas moram em lugares onde existem ruas ou vias públicas, bem definidas, terrenos reunidos em quarteirões. Um conjunto deles forma um bairro. É difícil reconhecer as pessoas que moram nos quarteirões de um bairro. Só conhecemos as pessoas que vivem próximas da nossa moradia, nossos vizinhos. Os bairros têm nomes e são diferentes. Tipo, conjunto de bairros forma uma cidade. Por exemplo, você mora num bairro onde a rua ela é estreita, certo? O que é que tem num bairro? Às vezes tem algumas árvores e muitas casas. A maioria delas é junta, certo? Vamos lá continuar. Na página 14 fala sobre as moradias também podem estar localizadas em avenida, travessa, praça ou em um beco. Esses lugares têm nomes e as construções têm números. Elas estão distribuídas do lado par e do lado ímpar. Vamos ver o que é que significa cada um nesses quadrinhos amarelos. Avenida. Via pública mais larga do que a rua, geralmente com um canteiro central. Travessa. Rua secundária que termina em uma rua principal. Praça é uma área de uma cidade.
com árvores, flores, bancos e às vezes um marco ou um monumento. E um beco é uma rua estreita e curta, às vezes sem saída, certo? Na página 15 fala sobre alguns bairros são formados por chácaras, sítios, fazendas e áreas industriais. Normalmente esses lugares ficam na zona rural. Por que na zona rural? Porque eles já estão mais acostumados a ficar em sítios e fazendas. É um lugar mais aberto onde eles podem fazer mais várias coisas. Na página 17, a escola e o lugar onde moramos. Morar perto da escola onde estudamos é sempre bom. Melhor ainda é quando os nossos amigos do bairro, a nossa turma, também estuda na mesma escola. Mas nem sempre isso acontece. Algumas crianças vão à escola a pé em companhia dos pais, de irmãos mais velhos e amigos, parentes ou até mesmo sozinhos. Outras precisam usar um meio de transporte para chegarem à escola. Como observamos aqui, tem um carro escolar, tem o pai levando a criança para a escola, numa moto, tem a lancha de transporte escolar, tem a escola já e um monte de bicicleta na frente e uma criança indo para a escola de automóvel. Então, como vocês percebem, tem várias formas das pessoas irem para a escola, dependendo do lugar onde elas moram. Por exemplo, quem mora perto da escola geralmente vai a pé. Ou quem mora um pouco distante, vai de moto, vai de carro, vai de bicicleta. E quem já é acostumado a andar de transporte público, vai no veículo. Vamos lá agora na página 25. Orientar-se nos lugares. Nosso corpo como ponto de referência. Você já percebeu o modo mais fácil de nos localizarmos nos lugares é usando o nosso corpo. Com ele mudamos de posição, vamos para um lugar e outro. O corpo é o nosso ponto de referência, isto é, a partir dele podemos saber a posição e a localização do que está na frente, atrás, à direita, à esquerda, em cima, embaixo, perto ou longe de nós. Bem, é tipo assim, eu estou aqui, certo? Tem um guarda-roupa atrás de mim. Se eu virar para o lado, o guarda-roupa está do meu lado. Se eu virar para trás, ele vai estar na minha frente. Se eu virar para esse lado, ele vai estar desse meu lado, certo? Lado direito e lado esquerdo. Meu lado. A câmera está invertida, certo? Então, a partir de que a gente vai movimentando o nosso corpo e mudando de lado, as coisas também vão se movimentando junto com nós, nosso ponto de vista. Como podemos ver, esse meninozinho aqui está falando. Vamos ler as versões dele. A janela da sala de aula fica do lado esquerdo da posição em que eu estou agora. Se eu mudar de posição, a janela continua no mesmo lugar, mas agora ela está do meu lado direito. Foi o meu corpo que se movimentou no espaço. A distância do nosso corpo em relação ao local observado também modifica o resultado da nossa observação. Ele estava quase na frente da escola. Eu estou longe do portão da escola. Eu estou perto do portão da escola. Longe, ele vê toda a escola. Perto, ele só tem a visão do portão, porque ele é grande e ocupa toda a visão dele de frente. Pontos de referência do nosso dia a dia. O que você costuma fazer para indicar a um colega da escola como chegar à sua moradia? Na página 28. O que você costuma fazer? Você costuma dar dados de lugares que ficam perto da sua casa, né? Por exemplo, eu vou fazer um trabalho com uma amiga minha e eu vou dizer, eu moro perto de um mercantil,
Aí passam 3 casas e uma casa é branca. Depois dessa casa branca, eu moro numa casa verde. Pronto, já dei referências sobre onde eu moro. Aí, a partir disso, a pessoa vai tentar chegar na sua casa. Como é que você se lembra de tudo isso? Pelo trajeto, de quantas vezes você sai, de quantas vezes você entra, de toda a sua observação de todo lugar. Então, com isso, você pode observar e você pode dizer para a pessoa como chegar à sua casa. Na página 29, o trajeto que a menina traçou no papel é chamado de mapa mental, ou seja, uma forma simplificada de representação de um lugar, feita a partir de pontos de referência gravados na memória. É um pequeno desenho, mas como vocês podem observar, se a pessoa se a gente olhar bem e tentar identificar o lugar, é bem possível, porque a pessoa já conhece a área onde ela mora. Então, é só nós chegarmos lá e ver o mapa mental e achar a casa dela. Na página 31 fala sobre outros pontos de referência. Não é fácil encontrarmos pontos de referência em nossa moradia, até a porta da escola. Isso acontece porque fazemos esse percurso quase todos os dias da semana e já estamos acostumados a encontrar esses pontos. Como podemos localizar e encontrar a direção para onde queremos ir se estivermos em um lugar desconhecido? Nesse caso, o Sol é o nosso ponto de referência. Ele nos ajuda a encontrar as direções norte, sul, leste e oeste, que são referências usadas por todas as pessoas em todos os lugares do mundo. Essas referências são os pontos cardeais. O ponto onde o Sol pode ser visto no horizonte logo de manhã é a direção leste, é o nascente. Onde o Sol nasce é o nascente. O ponto onde o Sol pode ser visto no final da tarde é a direção oeste, é o poente. Onde o Sol nasce, nascente. Onde o Sol se põe, poente. Está falando aqui do lado, nesses quadrinhos amarelos, se alguém quiser ler mais um pouco. Conhecendo as direções leste, oeste, basta nos localizarmos de modo que o oeste fique à esquerda e o leste à direita. À frente teremos a direção norte e o lado oposto é a direção sul, ou seja, leste ele está assim. Vamos dizer que eu estou tentando encontrar o lugar. Como aqui está dizendo o livro, na direita é o leste, na esquerda o oeste. De acordo com o que o Sol for andando, se ele está no leste, ele nasceu, certo? Quando ele nasceu, ele vai passar. Aí, quando ele estiver bem aqui, ó, no meio, cima, na frente, ele vai estar no norte. E quando ele der essa volta assim, ó, pra cá, e for se pôr, ele está no oeste. Tudo bem? Vocês vão entender melhor. Assim, para encontrar os pontos cardeais. Como a gente pode observar, a meninazinha, na página 32, ela está fazendo esta posição. Em pé, mostrando o lado leste, o norte, o oeste e o sul. Tudo bem? A gente já fez aquela brincadeirazinha de eu perguntar leste, oeste, norte, sul. Então, a gente vai brincar de novo hoje, tá bom? Já já. Os pontos cardeais aparecem representados na rosa dos ventos. Nela, o norte está representado no alto, o sul no baixo, o leste à esquerda, o leste à direita e o oeste à esquerda, certo? Então, aqui está a rosa dos ventos. Quem quiser observar está na página 32. Então, vamos brincar agora. O que eu vou falando, vocês vão representando com o corpo de vocês, tudo bem? Onde fica o oeste?
o sul, o norte, o leste, o sul, o oeste, o norte, o leste e o sul. Pronto, a gente já brincou um pouquinho. Se vocês estiverem representados com o azul de vocês, quem errou, quem acertou. Passando para a página 34, o que a gente observa? O movimento aparente do Sol. É possível percebermos o movimento aparente do Sol do lugar onde nos encontramos na Terra. Por que chamamos de movimento aparente? Durante o dia, há a impressão de que o Sol se movimenta no céu. Na verdade, é a Terra que está girando ao redor de si mesma e recebendo a luz solar. Esse é o movimento de rotação. Ou seja, vamos dizer que isso aqui é a Terra. A Terra faz esse movimento. Gira totalmente. E o Sol está aqui, ó. Então a Terra fica assim. Por isso que o Sol, ele passa por ela toda. Ela dá 300. Uma volta completa é 365 dias. Ela gira assim. Não dá para fazer com a mão. Esse movimento faz com que uma parte do planeta sempre receba a luz solar. Nessa parte é o dia. Na outra parte do planeta é noite, pois não recebe os raios solares. O Sol é o nosso ponto de referência e ajuda a nossa orientação e os lugares onde estamos. À noite, quando o Sol não é visto no céu, como podemos nos orientar? A orientação durante a noite pode ser feita com a ajuda de outras estrelas. As estrelas vistas da Terra formam agrupamentos chamados de constelação. A constelação do Cruzeiro do Sul é um exemplo de ponto de referência para encontrarmos os pontos cardeais à noite. O Cruzeiro do Sul é composto de 4 estrelas maiores, que formam uma cruz e uma menor para encontrarmos a direção sul. Prolongamos o braço maior na cruz 4,5 vezes em direção à Terra. No ponto final dela, traçamos uma reta até o chão e assim encontramos o sul. Como vocês viram no filme da Moana, quem já assistiu a Moana, ela fica assim, tipo assim, certo? Então lá ela mostra bem direitinho quando o Maui ajuda ela a ver com clareza durante a noite no mar. Aí ela consegue encontrar o lugar para onde ela está indo. Então, o Sol é o nosso orientador durante o dia e durante a noite é a constelação do Cruzeiro do Sul. 3. Diferentes pontos de vista. Página 36. Dependendo da posição em que estamos em relação ao objeto, uma construção, uma rua ou outro espaço, podemos ter visões diferentes dele. Por exemplo, quando a gente está de frente para alguma coisa, como vocês estão vendo na página 36, a mãe e o pai e o filho estão em frente à escola. Eles estão tendo a visão frontal, a visão que é de frente. Quando eles estão em uma determinada distância da escola, na página 36, figura 2. Quando eles estão em uma determinada distância da escola, eles obtêm a visão oblíqua. Por que a visão oblíqua? É quando você não está de frente, é quando você tem uma determinada distância e enxergam as coisas de outra maneira, certo? Já a terceira visão, que é a visão da página 37, é a visão vertical. Eles estão vendo a escola de cima para baixo, certo? Então, essa é a diferença entre as três. Visão frontal, visão de frente. Visão oblíqua é a visão de uma determinada distância e a visão vertical é a visão de cima para baixo, certo? Essas três visões, elas têm uma determinada
diferença. Por quê? Porque cada uma delas representa uma coisa. Em cada ponto de vista seu, você pode ter uma visão diferente. Então, essa foi a nossa revisão do livro para a prova. Agora a gente vai tentar fazer a atividade. Vamos lá, todo mundo pegue a atividade. Revisão de geografia. Eu errei aqui na primeira questão. Existem vários tipos de lugares, por exemplo, parques, praças, igrejas, escolas, entre outros. No seu lugar, na sua casa, na sua rua, você conhece perfeitamente seus vizinhos, onde fica a cozinha, a sala e várias outras coisas. Fale um pouco do seu lugar, da sua casa, das coisas onde você sabe exatamente onde guarda ou no que vê todos os dias. Ou seja, eu quero que vocês falem do seu trajeto, de que casas ficam perto da sua, o que é que tem de ponto de referência e essas coisas. Na segunda questão, falam sobre os lugares. Os lugares são organizados quase todos da mesma maneira. Por exemplo, o centro tem várias lojas, os comércios e farmácias. Já no bairro existem várias casas. Nas ruas é possível ver de tudo. Responda as perguntinhas abaixo. O que forma um conjunto de bairros? Alguém se lembra? Um conjunto de bairros forma uma? Não vou dizer a resposta. Onde você mora é uma via pública ou uma via privada? Como assim, tia? Pública ou privada? É um lugar onde todos frequentam ou é um lugar que só você e a sua família podem frequentar? É um lugar onde, deixa eu ver, onde as pessoas são contadas. Somente aquelas pessoas podem frequentar. Perto da sua casa tem alguma praça, sim ou não? Na sua cidade existem muitas ruas? Terceira questão. Muitas pessoas moram longe da escola. Algumas sabem o caminho até de cor. Sabem se passou perto de uma casa ou de um carro. O nosso corpo é um ponto de referência. A partir do momento que nos movimentamos, as coisas mudam de lugar de acordo com a nossa posição. Observamos a imagem de cada lugar. Ao observarmos a imagem, cada lugar tem uma construção diferente. Indique a posição de cada construção de acordo com a pergunta. Por exemplo, em relação ao seu ponto de vista, você está em frente à porta da farmácia. Onde está localizada a escola? Vamos lá. Vamos lá encontrar a farmácia. Pronto, encontrei a farmácia. Onde eu estou? Você está em frente à porta da farmácia. Pronto, eu estou. Se a farmácia está assim e a porta dela fica bem aqui, ó, do lado, eu vou virar para a porta da farmácia. Eu estou na porta da farmácia. Onde está localizada a escola? Eu estou aqui, ó, na porta da farmácia. Onde está localizada a escola? Na minha esquerda, para cá, ou na minha direita? A minha esquerda, certo? Então, eu estou na frente da escola. Pronto, estou na frente da escola. Me movimentei de acordo com o meu ponto de vista, certo? Então, vocês vão responder essas questões de acordo com o ponto de vista de vocês. Eu estou vendo aqui e ela está à minha esquerda. Se coloquem como se vocês estivessem nessa pequena cidade, tudo bem? Você está em frente à porta do banco. Onde fica a fábrica? Pronto, o banco está aqui, ó. Eu estou de frente para a porta do banco. Onde fica a fábrica? Fica para cá ou fica para cá?
Vocês que sabem. Você está de costas para a padaria. Onde fica a casa de Pedro? Onde está a padaria? Pronto, a padaria está ali. Eu estou de costas para a padaria. Estou de costas. Viro de costas. Onde está a casa de Pedro? Está à minha frente, não é? A casa de Pedro está na minha frente, já que eu estou de costas para a padaria. Você está de frente para a loja. Onde fica o açougue? Essa daí é com vocês. Vocês se movimentam, tentam ficar do jeito onde está as casas aqui na figura. Todas elas têm nome, certo? Então, tentem responder. Quarta questão. Desenhe abaixo o seu mapa mental. O mapa que vocês vão desenhar é como chegar à sua casa. Vocês desenham todos os pontos de referência, se tem algum caminho estreito ou caminho largo, se tem algum caminho cheio de pedras ou caminho normal, certo? Quinta questão. Diga o significado de nascente e poente. Vocês sabem, né? O que é nascente e poente, eu não preciso nem explicar. A sexta. Este é o João. Ele está na aula de geografia. Não sabe direito responder as perguntinhas. Ajuda o João com os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Vamos ajudar o João. Onde fica a nascente? Onde é que fica a nascente? A gente olha para cá, para a figura. E cada ponto de interrogação a gente vai colocar ou norte, ou sul, ou leste, ou oeste, de acordo com o que a gente sabe, certo? Então, a gente vai depois responder essas questõezinhas da 6. Onde fica a nascente? Onde fica o poente? O que vemos ao norte? D. A casa fica ao... Sétima. Leia o texto da página 34 e 35. Vamos lá. Certo. É o texto O Movimento Aparente do Sol. Marque V para verdadeiro e F para falso. Depois que vocês lerem o texto da página 34 e 35, vocês vêm de novo no vídeo para a gente ler e tentar responder, certo? Então, vocês vão ler agora. Depois vocês voltam no vídeo para a gente tentar responder. O movimento de rotação indica que a Terra está girando ao redor de si mesma. Verdadeiro ou falso? O Cruzeiro do Sul é composto por 4 estrelas maiores. Verdadeiro ou falso? À noite podemos nos orientar com a Lua para sabermos onde estamos indo. As estrelas formam um desenho de coração durante a noite. Então, vocês vão colocar verdadeiro ou falso. Se você acha que isso é verdadeiro, é verdadeiro. Se você acha que isso é falso Então, vocês primeiro leem o texto da página 34, o movimento aparente do Sol, e depois vocês respondam a questão 7, de acordo com o que está dizendo aqui. Tudo bem? Obrigada por vocês terem assistido essa aula. Essa é a aula de geografia, certo? Revisão de geografia, sexta-feira. Obrigada por assistir.